Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está por aí, quem vai ver depois o vídeo. A gente está dando continuidade no estudo do livro A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, a partir do item 48, Sucessão Eterna dos Mundos. E até foi lido o item 48, mas como ele é a introdução, né, a gente acha melhor voltar um para a gente começar ali e entender tudo que o Galileu Galilei está trazendo para a gente refletir. Então, eu havia conversado com o Beto, enviei uma mensagem que eu achei muito interessante. Quando eu estava estudando hoje, eu notei que a sucessão eterna dos mundos está fazendo o link com o espaço e o tempo, das páginas 126 até a 129, tá? Então, se vocês. Nós sempre fazemos isso, tá certo, Cristina? Esses links, voltando, esse vai para lá, volta para cá, para poder entender melhor. Né? Então, sucessão com o espaço e o tempo, páginas 126 a 129. Obrigada, Beto. Sucessão eterna dos mundos. Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo, a fim de assegurar a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível a nossos sentidos, por diversas ações particulares que nós denominamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerado sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurado por essa lei suprema. Então, aqui ele vai estar colocando que existe uma ordem, existe uma organização, existe uma harmonia entre a, as leis e matéria, espírito, e que existe, assim, uma lei lá primordial que organiza tudo isso para essa harmonia acontecer. E ele vai estar falando um pouco mais sobre essa lei e para a gente entender. Alguém quer comentar? Porque esse item é pequenininho, né? Foi como havíamos comentado. Lá no item 2, ele tem dizendo sobre essa parte da eternidade, o duplo aspecto da eternidade e do espaço. Ele tem falando assim, deixa eu ir lá. Eu Olá, coloquei na Beto. tela. Hã? Você colocou, Beto? Item 2. Aham. O item 2, o tempo, lá no penúltimo parágrafo, o tempo, isso, no finalzinho, aqui, penúltimo, 129 lá no penúltimo. Aí, aqui, o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão. Observem que o próprio título que nós estamos estudando é Sucessão Eterna dos Mundos. Da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há nem começo nem fim. Tudo é presente. Eu achei muito interessante essa parte aqui. Bom, era isso. E eu vou complementando, se Beto me permitir, com essa parte que, como é mais fácil até para o entendimento. Né? Que como eu estava conversando com o Beto, fazia um bicho de sete cabeças do capítulo 6, aí agora estou ficando mais zen, fazendo esses links. Bom, obrigada, Beto. Ah, a Cristina não, desculpa aí, Cristina. A Clarinha está entrando. Clarinha, eu conversei com o Beto que esse conteúdo está fazendo um link com o espaço e o tempo, lá do item 2 da página 128. Aí nós lemos o penúltimo parágrafo do item 2, tá? Obrigada, Bé. Então, item 49. Com efeito,
Se nos reportarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, notaremos que, desde então, sob o império dessa lei, a matéria sofreu as transformações necessárias que a levaram do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas desta lei, ela percorreu a escala de suas revoluções periódicas, inicialmente centro fluídico dos movimentos, em seguida gerador dos mundos, e mais tarde núcleo central e atrativo das esferas que nasceram em seu seio. Aqui ele está falando que a gente tem um núcleo, hoje a gente chama de buraco negro, né, no meio de uma galáxia, uma grande galáxia, e que ela faz com que, através de forças de atração e repulsão, mantém-se assim, em equilíbrio, de uma certa forma, em movimentos elípticos. E isso acontece tanto na grande galáxia como em pequenos sistemas solares. Então, que tudo isso está interligado e que isso está na mais perfeita harmonia. E aí está falando como que isso aconteceu ali no começo, e que isso se dá, né, com o que a gente acaba chamando de tempo, período de tempo, até o nascimento, o desenvolvimento, e vamos chamar de morte dos sistemas solares, de planetas, de galáxias, etc., até que finda e assim surjam novas planetas, sistemas solares, galáxias, etc. Então, sempre transformando em novas coisas. É interessante isso, né, de antes mesmo de se notar, comprovar que tudo isso assim tinha um período tão grande, porque é gigantesco, né? Milhões, bilhões de anos, sim, apesar disso, finda essas partes transitórias. Mas ele vem falar de eternidade dentro de um campo de que depois que a gente tira do tempo, como hoje é sempre o dia presente, né? Tirou o tempo, esse tempo só faz sentido para nós quando a gente coloca em analogia a astros, né? No nosso caso aqui, o Sol, o movimento de rotação, de translação. Mas se a gente tira tudo isso enquanto assim evolução, se nós quando sermos seres mais evoluídos, o tempo não fará sentido. Por isso ele vai falando de coisas eternas e colocando assim um pouquinho do negócio do tempo para a gente possa entender. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é se elas também regem a destruição dos astros, porque a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo, mas, além disso, uma transformação da matéria inanimada. E se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte. Ao mesmo tempo, é exato afirmar que a substância deve passar necessariamente pelas transformações inerentes à sua constituição. Nisso aqui a gente acaba lembrando, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei de destruição. Os Espíritos vão explicar para a gente que destruição, conforme a gente entende, não existe, que existe transformação. E aí ele vem falando sobre isso, né? Que essas leis, ou essa lei, ela acaba fazendo com que o que a gente enxerga sendo destruído, né? Parece que acaba, na verdade é uma transformação em uma outra coisa. Um comentário? Ah, sim, 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 sim. Quando fala aqui, Beto, já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. Que leis nós estamos falando aqui? Estamos falando das leis universais? Eu entendo que
dentro do nosso campo de vista, de olhar, são as leis que estão ali no que a gente chama de leis morais na terceira parte dos espíritos. Então, lei de destruição, lei de conservação, todas essas leis. E aí, ali naquelas leis, na introdução das leis, os espíritos vão falar que, do nosso ponto de vista, é o que a gente consegue abarcar. Então, deve ter algumas outras perspectivas e olhares dessas leis que a gente ainda desconhece. Mas, em resumo, para nós, seriam essas leis. E também aquela parte que ele traz aqui, para trás, nos itens, da lei de unidade e variedade, né? Existe uma unidade em todo o universo, e tudo culmina para essa unidade, para ter harmonia, dentro da grande diversidade que existe. Mas tudo culmina para uma unidade. Achei muito interessante esse ponto que a Clarinha chamou a atenção. Poderíamos discutir mais sobre isso. O que você acha, Fernanda? É, porque pronto, eu fui no Livro dos Espíritos, não é? Aí peguei o capítulo, na realidade, o capítulo 1, 2 e 3, né, vai trazer bem essa parte aqui da formação dos mundos, aí vem, também temos espírito e matéria, e eu ainda pesquisei um pouco sobre isso, aí o que seriam as leis universais. Por isso que eu fiquei questionando, aí eu não estava conseguindo aqui encontrar aonde entrava as leis universais aqui. A lei de destruição, isso tudo já veio na minha cabeça, né? Porque tudo nesse mundo tudo se transforma, né? E é o que está acontecendo. A gente vai transformando, assim como houve o Big Bang, né? Que arrastou, que aí o universo se alastrou. Fernando, se eu estiver errada, você me diz, né? né? Em que houve esse boom e o universo se alastrou e vai continuar acontecendo isso, né? Continua, continua, continua. Mas aí entra nessa formação dos mundos, né? O que seriam essas leis? Porque o universo todo é regido pelas mesmas leis, não é? Porque as leis só podem ser umas, né? A formação de todo o universo veio, pronto, de Deus. Então nós temos que assumir que então serão sempre as leis universais são as leis divinas. E eu fui até mais além, porque as leis universais perante o Oriente, elas também já são mais ou menos iguais também. Então, por isso que eu fiquei assim na minha cabeça isso. Que leis seriam essas? Nesse início aqui, logo no início, no 48, ele começa assim: vimos que uma só lei primordial e Isso. geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna. E que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por diversas ações particulares que nós denominamos de forças diretrizes da natureza. Então, o que eu entendo aqui é há uma lei única universal. Só que essa lei, ela tem diferentes aplicações conforme os mundos, conforme os lugares, conforme as circunstâncias, ela tem aplicações diferentes, como nós temos as leis morais, né? Temos as leis físicas que regem a natureza e tudo mais. Então, é uma lei única que se apresenta diversificada na sua aplicação. Pode ser isso? O que vocês acham? Posso falar um pouquinho? Claro, Fernanda. É, é, e- eu não estou muito seguro do que eu vou falar, mas eu acho que essas leis universais são mais as leis morais, as leis, porque se o universo todo, de repente, acabasse, o mundo espiritual continuaria existindo, certo? Então, ou seja, as leis físicas são leis passageiras, não são leis eternas. O que, o que é eterno é exatamente o mundo moral, ou seja, as leis morais. Eu não sei se eu estou errado.
Eu também, foi até o que eu disse, até vou compartilhar aqui os itens aqui do que a gente chama de leis morais, né? É um nome pedagógico. É Sim. só para a gente entender de um ponto de vista. Porque quando eu leio a lei divina ou natural, que na verdade não é uma lei moral, ela é introdução para as leis morais, né? Que vai para frente a lei de adoração. Uhum. Essa lei natural é exatamente o que eu entendo que o Fernando acabou de trazer. Essa lei divina ou lei natural, que é conforme a gente chama, ela é primitiva e organiza tudo. E aí, aqui no planeta, a gente chamou, dividindo ela em lei de adoração. E a adoração não é só orar, mas quando a gente comete um ato real de bondade ou de maldade, a gente está adorando alguma coisa, seja algo divino ou na linguagem bíblica, ou algo profano. Então, tipo, para mim, o tempo todo, fisicamente, psicologicamente, etc., todas as leis fazem sentido, mas elas estão primeiramente no que a gente chama de campo moral ou espiritual. Então, elas são eternas. Então, eu concordo muito com o Fernando. Lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Elas estão acima do que a gente chama de mundo físico. Elas funcionam e regem um campo espiritual e chegam até nós com esses nomes, mas no campo espiritual elas devem ser, assim, de uma gama muito mais ampla no nosso entendimento, mas a gente ainda não conseguiu abarcar todas elas. Concordo com o Fernando também. Novato pode falar? Claro. Sabe por quê? Eu achei essa observação muito bacana, porque aí mesmo na parte terceira de O Livro dos Espíritos, lá na questão 648, vai estar no subtítulo Divisão da Lei Moral. Kardec pergunta assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, todas as leis, né? E, por fim, a de justiça, amor e caridade. Olha a resposta. Em divisão, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, que é essencial. Podeis segui-la, embora ela nada tenha de absoluto, como não tem os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque resume todas as outras. Qual a conclusão que eu chego, né? Particularmente, é que, por enquanto, para nós, já basta entender essas aqui e conseguir pôr em prática o que elas ensinam, porque a abrangência da lei natural, ela vem à medida do nosso progresso. Não tem como dar coisas mais evoluídas para quem não dá conta nem dos 10 mandamentos nós damos conta ainda, né? Por isso a referência a Moisés, né? A gente não dá conta dos 10 mandamentos. Se colocassem coisas mais complexas, a gente ia desistir de evoluir, né? Eu acredito no que a dona Teresa falou, dona Terezinha, é a relatividade da nossa compreensão. Quanto mais formos evoluindo, mais eu acho que mais delicadezas da lei de Deus nós vamos compreendendo. Esse aí é o basicão, assim. Deixa eu só falar uma coisinha. Aqui no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei divina ou natural, a questão 616, a última frase da resposta aqui. A harmonia, já achou aí, Zé? Aham. 616. Harmonia. Caracteres da lei natural, né? 600, mais uma só. Aí. Aqui a última frase aqui da resposta. A harmonia que regula o universo material
E o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, eu acho que as leis de Deus abrangem tanto o mundo material como o mundo moral, né? As leis divinas abrangem tudo, né? Que tem as leis que funcionam para o mundo material e as leis que funcionam para o mundo moral. Não é isso? Sim. É isso. Eu acho que é bem coerente, Terezinha, o que você está falando. Acho que sim. Foi o espírito, não fui eu. Ah, não, o que você falou agora, você leu, pronto, o que você leu? Entra na gaveta. E tem uma coisa interessante, mais para frente, nessa lição da Gênese, o Espírito, o Galileu, vai falar sobre 6.000 anos de humanidade. E, de novo, é uma referência ao Antigo Testamento. É, né? Uhum. Tudo bem. Só mudar aqui o livro, gente. Item 50. Eis um mundo que, desde seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial lhe permitiu percorrer. O foco interior de sua existência se extinguiu, seus elementos próprios perderam sua virtude inicial, os fenômenos de sua natureza que requeriam para serem produzidos, a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo agora já não podem produzir-se, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Então, aqui ele traz uma suposição, uma imaginação, uma possibilidade, ou algo, né, do passado, de um mundo que está findando. Ora, Ô, será que Beto, Beto, isso eu não entendi lá no final, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Que ponto de apoio é esse? E que era isso? Que força é essa que ele está se referindo? quando no próximo parágrafo, quando ele fala essa terra extinta, acho que ele tá ou contando algo que ele ficou sabendo, ou ele está cogitando a possibilidade de um planeta que está chegando no seu fim físico. Então, o que ele está falando, ponto de apoio, as forças que organizam ele estão se extinguindo e esse planeta está prestes a morrer, a ser destruído, a virar uma outra coisa. Acho que é nesse ponto aqui, pelo que ele vai estar falando para baixo. Ora, será que essa Terra extinta e sem vida continuará orbitando no espaço celeste, sem uma finalidade, e passará como uma cinza inútil no turbilhão dos céus? Permanecerá inscrita no livro da vida universal quando não passa de letra morta e despida de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e a premiaram com os esplendores da vida, que a governaram durante os séculos de sua adolescência, consolidaram seus primeiros passos na existência e a conduziram à idade madura e à velhice. Vão também presidir a degradação de seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório, de onde o poder criador tira incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão voltar a essa massa comum do éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. Assim, essa morte não será um acontecimento inútil nem para essa terra, nem para suas irmãs. Ela renovará em outras regiões criações de natureza diferente e lá, onde os sistemas do mundo terão desaparecido, renascerá em breve outro canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Assim, uma coisa para a gente pensar, né? Os lugares onde Jesus evoluiu, talvez não existam mais.
E o que que ele traz de lá, né? As lembranças do que é necessário, aquilo que é importante para a progressão daqueles que agora ele influencia. Aquele a quem os ensinamentos influencia. Então, não precisa trazer todos os detalhes. Ah, o ano tal, como que foi? Só aquilo que influencia. Desse sistema solar, ou galáxia, ou planeta, né, de onde Jesus teria vivido, né, se já foi destruído, ele se tornou outras coisas para outros planetas, outras galáxias e outros sóis. Acho que é isso que ele está falando aqui. Não fica perdido, não fica no esquecimento. Vai ser reutilizado de outras formas. O que é bonito nisso, né? É interessante, é que acontece no cosmos a mesma coisa que acontece aqui, na nossa natureza. Todos os corpos que morrem, né? Suas moléculas são reutilizadas em outros corpos, em outras plantas, outros animais. Há toda uma transformação, né? Nada desaparece. Então, e a mesma coisa ocorre com os mundos, com os planetas, com os sistemas, a mesma coisa. Tudo que é destruído, que acaba, que envelhece, que não tem mais condições de vida, né? Que um dia vai acontecer com o nosso planeta também, aqui a uns milhões de anos, se sabe, mas tudo que constitui o nosso planeta vai se desagregar e vai ser reutilizado em outros mundos, para outros astros. E é muito bonito isso, né? Uma coisa maravilhosa. E está dentro das leis criadas por Deus, né? Sim, é muito lindo mesmo, muito lindo. Eu fiquei pensando aqui, né? Igual o animal vai lá, come um fruto, e aí do que sai do animal, ali, da excreção do animal, vira adubo para outra planta para dar outros frutos. Então vão sendo reaproveitados, a mesma coisa no micro e no macro, né? Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi uma pessoa, num dos vídeos aí que assisti, uma pessoa falando sobre isso, né? Um cientista falando sobre isso mesmo, essa transformação, reutilização, o grande laboratório da natureza, né? Tudo isso. E ele disse assim: no nosso corpo pode ter molécula que foi de dinossauro já. Não sei se chega aí, mas, né? Como é que nós vamos dizer que sim ou que não, né? Não temos condição. Mas é interessante. Terezinha, Oi? Oi? e todos. Com o Big Bang, foram criados o hidrogênio, o hélio e o lítio. Os outros elementos químicos foram sintetizados dentro das estrelas. Supernovas explodiram e formaram, inclusive, o nosso planetinha Terra. Uhum. E Sim, assim caminha o universo. isso, isso mesmo. Muito legal. Ah, obrigado, Fernando. Isso é legal de Bem, pensar. Obrigado. Item 51. A eternidade real e efetiva do universo está assegurada, desse modo, pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais afetado em suas gigantescas jurisdições. Lá onde vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada noturna, e vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, há muito mais tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores, o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu novas criações ainda desconhecidas. A imensa distância em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para chegar até nós, faz com que recebamos somente agora os raios enviados muito tempo antes da criação da Terra, e que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos depois de seu desaparecimento real. Então, o que ele está falando aqui é uma coisa muito interessante, né? Tem planeta, tem estrelas, sistemas que a gente olha para o céu e já não existem mais e a gente vê, contempla, acha bonito, né? Aquelas luzes.
e já nem existe mais lá onde que eles estavam, mas a luz demora tanto tempo para chegar até nós que a gente ainda contempla nos dias de hoje. E vai demorar muito tempo ainda para essas luzes se extinguirem porque, pela distância que elas estão chegando. É de uma beleza, né? É muito interessante. Fernando, quando você achar alguma coisa para complementar aí para nós, faça favor, hein? Tá sem som, Tá sem Fernando. som, Fernando. Eu estava até pensando, essa ideia de olhar para o céu e entender que você está olhando para o passado é uma coisa surpreendente, numa época que o Einstein ainda não tinha aparecido. Ou seja, a ideia de velocidade da luz era uma ideia ainda muito tênue. Verdade. Ó, muito legal isso. Aí aqui ele vai no, na forma aluzindo ao Antigo Testamento, né? O que são 6.000 anos da humanidade histórica frente aos períodos seculares, os séculos. Apenas segundos nos vossos séculos? O que são vossas observações astronômicas frente ao estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. E é interessante que, tipo, dá para perceber que, de uma forma sutil, ele já entendia que a humanidade não tinha só 6.000 anos. Mas como é atribuído muito isso, assim, a uma importância muito grande ao que o texto bíblico traz, ele está colocando, tipo assim, vocês acham que isso aí, então, é a palavra de Deus? Deus é só isso? O que é isso perto de toda o infinito que existe, vocês desconhecem, né? É mais ou menos de forma indireta. E realmente é muito pouco 6.000 anos, né, perante a tudo que existe por aí, né? É Ele falou de nada. um jeito sutil, né, Beto? Ele falou de um jeito cuidadoso, né? Foi. Por isso, reconheçamos aqui, como em nossos outros estudos, que a Terra e o homem nada são em relação ao que existe e que as mais colossais operações de nosso pensamento transitam com dificuldade sobre um campo imperceptível, em comparação com a imensidão e a eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos de nossa imortalidade tiverem passado sobre nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos parece como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando tivermos habitado durante séculos incontáveis esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras idades tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, então teremos adiante a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Pensa, né? Depois de a gente acaba tendo que usar uma coisa que ele está tentando tirar da gente, né? Mas depois de muito tempo, né? Vários planetas existiam aqui, foram destruídos, e a gente vivendo, 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 até se tornar um espírito puro, e aí, de repente, quando a gente olhar para trás tudo que a gente já viveu, a gente vai trazer de bagagem aquilo que realmente importa e interessa. E aquilo que não importa e não interessa, a gente não vai nem fazer sentido. E isso é o que ele está chamando, né, de eternidade, porque vai fazer muito mais sentido a eternidade do que períodos cronológicos de tempo. Então, lá na página 128, justamente já conversamos sobre isso, e tem lá no último parágrafo, Beto, No espaço-tempo, no espaço e o tempo, no 128, na página 128. Aí, aí.
tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche passivamente com a luz imóvel a imensidão dos céus, imensidão sem bordas e eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. É bonito, não? Isso é o 128, tá, gente? Na página 128, lá no último parágrafo. Obrigada, Beto. Então, pessoal, quem quer comentar? Porque agora vai mudar um tiquinho o tema. Uma coisa daqui. Eu só estava pensando o seguinte: como que consegue falar de ciência de forma poética? Ele consegue, né, Fernando? Ele consegue. Eu também me surpreendo. Estava estudando hoje, eu assim, nossa, só um espírito realmente dessa envergadura pode fazer tudo isso. Ele vai, uma poesia impressionante. É muito lindo. Chegaremos lá. Ou temos, como diz, temos toda a eternidade não é imóvel. Eu gosto de brincar, falar assim, gente, tem esse restinho de eternidade. Restinho de eternidade é ótimo. A vida universal. Item 53. A imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a qualificaram, ironicamente, como imortalidade viajante e não compreenderam que só ela era verdadeira ante o espetáculo da criação. Contudo, é possível compreender toda a sua grandeza, inclusive, eu diria, toda a sua perfeição. Aí aquilo, ele vem, explica tudo, agora ele vem aqui nos desafiar a pensar de novo, né? Mortalidade da alma. E a base dela é o mundo físico. Não é interessante isso? É interessante. Eu achei, inclusive, estranha essa afirmação, não é? A base da imortalidade da alma é o mundo físico. Interessante. O que que ele está querendo dizer com isso? E aí, o que eu consegui alcançar tá ali na palavra alma, porque ele já tinha mudado, que espírito era desencarnado e alma era encarnado. E eu falei, ah, danadinho, pegando a gente na palavra. É Então, realmente, pegadinha. É uma pegadinha. realmente, exato. Realmente é o mundo Ah, físico, porque só no mundo físico que chama alma, né? Desencarnado é espírito. ah, E cada vez que a gente reencarna, a gente tem percepções, sentidos, etc., limitados para depois expandir. Então, a gente no mundo espiritual expande, aqui a gente retrai, contrai, expande. E essa flexibilidade, ao que eu estou entendendo, é que traz essa questão da imortalidade da alma e essa capacidade de evolução. Porque ele precisa desse contato com o mundo físico para trabalhar a sua evolução, né? Sim. É. Mais alguém, gente? É uma interpretação. É, essa questão de usar a palavra alma para o encarnado e espírito para o desencarnado, o Kardec usou no início, fez essa divisão, né?
Mas no decorrer dos anos, depois ele não ficou muito preso nisso, não é, Beto? Ele falava, às vezes, espírito, alma, tanto como encarnado como desencarnado, ele não ficou preso a essa distinção que ele colocou no começo da elaboração no livro dos Espíritos, né? Sim, sim. Tem hora que ele usa é, em momentos que a gente percebe que é desencarnado. Alma, Eu espírito. entenderia da seguinte forma: o espírito precisa do mundo físico para desenvolver as faculdades da alma. Verdade, isso mesmo. Muito bom, Fernando. Isso. Ah, Chegou lá. agora fechou. Agora fechou. Desvendou. É isso E, aí. a- e as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam a estada de seres que os contemplam e que descobrem neles, sob seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Essa questão não é mais incerta para nós. São questões que já não nos oferecem dúvidas. Mas, se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. Então, aqui ele já está falando que ele percebe e espera que a gente que está aqui, né, nesse entendimento também perceba o quão grandes são as obras, o quanto elas são maravilhosas para ser contempladas. Aí remete de novo lá na lei moral de adoração, né? De tipo, o quanto a gente olha para tudo isso e fala, não, isso é gigantesco, harmonioso demais, organizado demais para ter sido feito do nada, né? Do acaso. Não existe uma inteligência por trás disso que ultrapassa todas as outras inteligências. E aí ele fala, no entanto, né, não mais, se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. Então, dentro dessa imensidão, as almas que povoam um sistema solar, um planeta, um sistema solar, uma galáxia, são solidárias entre si, né? Isso importa saber. E isso é muito importante, porque vamos entender o porquê da migração dos espíritos para outros planetas. É a solidariedade que existe no universo. Que às vezes algumas de vez em quando nos questionamos por quê? Porque eles viriam para cá, porque quando nós estamos estudando, mas muitas vezes algumas pessoas me perguntam, mas por quê? Eles teriam que vir, já estão num plano superior, retornar, migrar para um planeta inferior? Por quê? Por que isso? E aí está a solidariedade que existe entre os mundos no universo. Isso é muito importante. É o Verdade. papel da cooperação. É a fraternidade, solidariedade, não tem jeito. Um dia chegaremos lá. É por isso que os espíritos dizem a Kardec que a última lei moral é a mais importante de todas. A lei de amor, justiça e caridade. Exatamente, Cris. Porque esse sistema de colaboração, ele é universal. Isso passa a ser natural da gente, o dar e o receber. Isso está inscrito no nosso DNA divino. Quando a gente descortina isso em nossa alma, não tem mais volta. O que você recebe, você quer dar um pouquinho mais, né? Aí você pega o que você precisa e você dá um pouquinho além do que você recebeu, porque é uma necessidade de expansão do amor. É, isso eu Muito acho que bom que a Cris colocou, como a Cris, e que se torna, né, automaticamente vai natural, é natural. É sim. natural, é como tomar uma água. Vamos desmaterializando-nos e vamos ampliando tudo isso, esse amor. Não, não, eu tenho que ir para o centro para fazer a caridade. Não, é automático, é natural. Isso é bom, às vezes, estarmos conversando
Quantas vezes falamos, ah, hoje eu tenho que ir 2 vezes. Não, mas meu dia você tem que praticar caridade. Olha aí, como praticar caridade se é algo natural como tomar água? Não precisa nem você sair, até pelo pensamento nós estamos irradiando isso, Sim, né. porque aí que vem, da mesma forma que o universo expande, nós também expandimos, né? Não tem como segurar a questão. Me lembra sempre da contabilidade divina do Emmanuel, né? Contabilidade divina tem o crédito e o débito. Não tem conta pendurada para ninguém, né? Tudo que você faz de bom é crédito, tudo que você faz de mal ou não faz, que é o mal também, é débito. E quando você descobre o bem-estar, que é o nosso dever encontrar o nosso, quando você encontra o bem-estar de fazer o bem, mais bem você deseja fazer. E naturalmente essa expansão vai chegando a nós. Essa descoberta da genética divina em nós, que é esse desafio sofrido, né? Sofrido, mas abençoado. E essa matemática é mais fácil, é mais compreensível, né, Cris? De ser entendida. Que se depender de mim com matemática, essa aí tá melhorzinha para ser compreendida. Item 55. A inteligência humana, de fato, encontra dificuldade em considerar que esses globos radiantes, que cintilam na vastidão, sejam simples massas de matéria inerte e sem vida. Fica difícil pensar que nessas regiões distantes não existam magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Custa-lhe imaginar que o espetáculo divino, com o qual a alma pode se retemperar, como em sua própria vida, seja desprovido de existência e de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Aqui é um convite para a gente pensar assim, tudo que está aí no céu, ficar crendo que não há vida, que não há outros sistemas de vida, etc, 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 não faz nem sentido devido à quantidade de mundos, sistemas, galáxias que existem, né? E com certeza isso aí não ficaria inerte e sem utilidade, né? Se não fosse para abrigar vidas nas suas mais variadas diferenças. É grande demais, né? É imenso. A gente não tem nem como imaginar uma coisa assim tão grandiosa. Para quê? Inútil, sem utilidade, sem um objetivo, sem. Não é? Deus não cria nada de inútil. Vai criar um imenso, um espaço infinito, com bilhões e bilhões e bilhões de mundos, de planetas, para ter vida só aqui. É uma coisa assim que se torna absurdo até, né? Se nós, na nossa pequenez, dentro das nossas imperfeições, a gente, quando faz alguma coisa, a gente quer que aquilo seja útil, tenha uma utilidade, tudo que a gente faz, não é? A gente quer que tenha uma utilidade, um fim útil, né? Como que esse universo sem fim aí, só no nosso sistema solar tem bilhões de planetas, né? Como que pode, né, pensar que só tem vida aqui? É que, na verdade, eu acho que a gente fica olhando muito para o nosso próprio umbigo, É, no sentido de que não existem ETs. Nós somos do universo todo, de todo o universo. Cada, cada encarnação pode ser de um planeta diferente, não tem problema, certo? Ou seja, a gente vai evoluindo, passando de orbe para orbe, até chegar
a espírito puro, que vai demorar um pouquinho. Um pouquinho só, né, Fernando? Nós somos alienígenas, né, Fernando? Nós somos, a gente veio de outros mundos, já habitamos outros mundos, já viemos de outros e estamos aqui, não é? Porque a gente fala muito da humanidade da Terra, né? É que a gente já tem dificuldade de imaginar que toda essa humanidade do planeta faz parte de um todo, né? Aquilo que os espíritos falam como é que fala? A individualidade coletiva, eles falam, né? Que é essa humanidade toda, né? Mas nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de uma humanidade universal, não só terrestre. Fazemos parte de uma humanidade universal. É que a nossa mente é muito pequena para sentir isso, né? Assimilar isso. Mas não é? Porque os mundos são solidários uns com os outros. E nós não sabemos ser solidários nem com o nosso vizinho aqui do lado, não é? Aí a Terezinha me cutucou. Ela falando sobre a unidade coletiva, automaticamente eu fui lá na página. Vocês estão me escutando, gente? Estão me escutando? Na página 134, no item 11. Aí ele tem dizendo: a natureza jamais se opôs a ela própria. Olha que lindo! O brasão do universo tem uma só divisa: unidade e variedade. Remontando as escalas dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita neste imenso canteiro de estrelas, percorrendo os graus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei da continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças nelas mesmas, podem se formar uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Muito bonito. Você o seu som ficou baixinho agora, viu? Deu para ouvir, mas está baixinho, viu? Seu som. Eu não escutei o que vocês estão escutando, eu não escutei o que a Terezinha falou. Não, agora seu som ficou bom. Aquela hora que você estava falando, eu ouvi pelo menos, mas estava baixinho, Então, né? aqui é porque caiu meu áudio. Caiu meu áudio. O outro, assim, é do item 11, sobre a natureza, sobre a unidade que ele tem falando. Aí vocês observem que é muito bonito. Item 11, página 134, quando você falou da unidade coletiva. Aí ele fala da unidade que existe e na harmonia que existe no universo. E principalmente o que já conversamos muito, o brasão do universo tem só uma divisa, unidade e variedade. Aí depois vocês dão uma olhadinha, dê uma olhadinha, tá? Item 56. Mas a essa ideia eminentemente acertada da criação, é preciso juntar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance de seus entendimentos. Esses astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo conforme suas mútuas simpatias. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes, é a grande radiação do Espírito Divino
que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Aí tá, Então, Terezinha, a unidade coletiva. Perfeitamente. e aqui ele acaba falando, né, dentre essas famílias existem seres que acabam estando mais evoluídos que a gente, né? Que eles acabam se juntando, mútua simpatia, e nos auxiliando a nós outros a poder caminhar também. Eles acabam servindo como modelo, né? Mas quando eu penso aqui, ó, modelo primitivo e último de perfeição espiritual, aí eu só consigo assim pensar em Deus, É, ele mesmo como esse modelo a sempre ser alcançado, porque como seres imortais, que aí ao sair desse ciclo de tempos, a gente passa a ser eterno, digamos assim, e aí o único modelo a ser olhado e ser buscado é Deus, né? Que sempre o é. foi o modelo de perfeição espiritual. O modelo último seria Deus mesmo, né? Item 57. Por qual estranha aberração se acreditou que era necessário negar a imortalidade às vastas regiões do éter para encerrá-la em um limite inadmissível e numa dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se extraviará tanto que sua base se estabeleça na metafísica. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque sua base se elevará vitoriosa sobre os velhos erros. Aqui ele está colocando que essa nova visão, esse novo olhar, essa forma de enxergar o todo e o universo enquanto sideral, dessa forma maior, mais ampla e solidária entre si, unidade, variedade, vai ampliar e possibilitar da gente sair de velhos erros, como, por exemplo, dualidade absoluta, o bem e o mal absoluto. Um ser brigando com o outro por poder temporário, né? Seria Deus e Satanás brigando por poder temporário. O quanto isso não faz sentido quando a gente olha para uma coisa gigantesca, né? E essa questão do que uma coisa separada da outra, então em ciência e teologia, metafísica, sendo que essa divisão ela acaba muito mais nos afastando do que nos aproximando, sendo que são coisas que interagem entre si muito mais do que a gente imagina. Eu Tem mais... gostaria que alguém explicasse, assim, de uma forma rápida, quem souber, para as pessoas que estão vendo esse vídeo ou que virão pela primeira vez, entendesse o que seria metafísica. Quem poderia fazer esse esclarecimento rápido? Vai, Fernando, vai, Beto. Tá sem som. Difícil explicar. Não entendi. Ah, eu acho que eu não saberia explicar, não. A metafísica que eu entendo é o que está além da física, além da matéria. O que está além da matéria é metafísico. Quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando de metafísica, de Deus, de espíritos, de vida no mundo espiritual. Estamos falando, eu entendo assim. Você, Beto, como que você entende? Eu também isso, inclusive estando encarnado, né? Porque a Uhum. gente tem coisas que são do corpo. Emoções são reações biológicas
e neuronais do corpo. O sentimento é aquilo que passa da emoção para o meu pensamento e eu vou escolhendo ter. Então, eu vou criando. Então, ele tem uma fusão entre metafísica, aquelas crenças mais amplas minhas, sendo elas transcendentais ou não, misturado com emoções. Então, tem uma mescla do que é metafísico, daquilo que eu acredito, do que eu entendo e percebo de mundo, com o físico, emoções. Então, o tempo todo, estando encarnado e desencarnado, eu consigo manifestar coisas que são metafísicas. Quando eu viro para uma pessoa e falo assim, eu amo você, é um sentimento que tem fusão, mesclagem do que é metafísico com o que é físico. Assim, dependendo, teoricamente, né? Dependendo de algumas pessoas dizem eu te amo, pensando somente no físico, mas da forma mais ampla é isso. Que vai acabar voltando no que a Cristiano falou, né? Que a última lei mais importante, que é amor, justiça e caridade, é porque ela é metafísica. Quando ela passa a ser natural, ela é extremamente metafísica, né? E você não vai para uma pessoa esperando receber em troca algo físico, porque tudo está além do que é material. Acho que tudo isso Olha, aí é eu peguei aqui só Eu, assim, uma coisa rápida que eu peguei aqui no Google, né? É uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas, o fundamento comum de tudo que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser. Por exemplo, são objetos do estudo da metafísica. Aqui é é, uma. eu acho que é bem isso mesmo, que está além dos nossos sentidos, que a gente não pode é, fazer nenhuma experiência, tá certo? Para mostrar que aquilo realmente existe. Por exemplo, Deus, liberdade, honestidade, certo? Todas essas coisas estão além dos nossos sentidos, estão além de uma compreensão concreta. Seria isso, acho. Vocês são mais inteligentes que eu, então vocês vão ajudar a entender. Dentro da filosofia tem o aristotelismo e o kantismo. Kant diz, os kantistas colocam a metafísica como estudo das formas, das leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito das realidades e tararau. Eu prefiro o Aristóteles. Olha só. Subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser. Filosofia primeira, quer dizer, é a primeira filosofia ou a primeira linha de raciocínio para eu entender o que vai além da minha sensitividade, que me dê fundamento das coisas particulares de cada um de nós. É uma busca de Deus, né? É uma busca da essência divina, com certeza, no fim das contas, para quem crê em Deus, não? É justamente isso que eu estive vendo aqui também. É uma filosofia que acessa diretamente o conhecimento sem o intermédio da materialidade. Quer dizer, Aí, perfeito. transcende. É Uhum. exato isso, né? E é Repete para eu escrever. justamente Aristóteles que trouxe isso. Acho que inclusive foi ele, né? Pelo que eu li aqui, Sim. Aristóteles que veio, que foi o primeiro, né? O filósofo grego que apresentou sobre o estudo da metafísica. Então, é a busca do ser. É isso. Muito lindo. E eu acho que o grande problema disso tudo é que nós estamos num mundo que está totalmente baseado no materialismo, Sim, certo? Através de Kant que colocou pela primeira vez que só existe conhecimento daquilo
que seja passível de experiência. Sem experiência não há conhecimento. Ou Uhum. seja, isso é bem materialista, Bem materialista. certo? É isso. E o que não. E reducionista, né? Sim, Porque eu posso aprender de muitas formas. é. Eu E o posso papel da, aprender. da intuição, Sim, se inclusive. ele está eliminando, né? Aham, é. Ele elimina. Obrigada pela explicação. Olha só, vê, tá vendo? Aí a Cristina, vocês que são mais inteligentes do que eu, é mole? Olha aí, somos todas. Aí tá. A gente vai todo mundo, Conjunta, né? Todo mundo harmonia. parou para pensar e Que estudar coisa um pouco, boa. né? Solidariedade. Ah, É tá vendo? muito Ó, gente, tá vendo? isso. Estamos indo gradualmente. Obrigada, gente. A gente continua, Zélia? Vai começar a ciência agora. Bom, nós temos tempo, É isso. mas realmente vocês vamos fazer assim? O que que vocês acham? Eu acho que se a gente começar, quem for vir na próxima semana tem que começar de novo, só se for para a gente só vislumbrar, mas acho que vai ter que voltar, igual foi feito hoje. Só para ter uma ideia, né? Depois a gente pega mais detalhadamente, né? É. Então vamos parar por aqui? Vou fin- Gente, eu vou fazer o seguinte: se vocês me permitirem, eu vou parar a gravação e podemos continuar e trocando ideias. Pode ser? Pode. Pode. Então tá. Beto, muito Pode obrigada. sim. Cristina, bem-vinda. Ah, ótimo ter te visto, viu, Fernando? O Fernando já saiu? Oxe, Fernando, Aí. rapidinho, né? Nem disse adeus. Não, Obrigada, eu só gente. Vou desliguei parar a o vídeo gravação. um pouquinho. Oi? Eu só desliguei o vídeo um pouquinho. Tá, eu vou só parar a gravação. Obrigada, até a próxima. Então, próxima semana, item 58. Deixa eu pegar aqui que eu já saí da página. Página 153. Obrigada, até lá.